Oi, gente! Começou a nossa hora. Sejam bem-vindos à Hora do Vale. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. A gente segue juntos até 12h30 pela TV e também pela internet no canal da TH+ SBT no YouTube. Eu vou começar o jornal hoje de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque antes do jornal começar, eu já estava recebendo mensagens de telespectadores dizendo: Marcelo, estou aqui, tô te esperando, então muito obrigada. Vou mandar um beijo aqui já de antemão, então, por favor, para o Miranda. Miranda, um abraço para você, que bom que você está aqui com a gente. E também para a Nilza de Campos do Jordão, falando: seja bem-vinda, te vejo todos os dias. Muito obrigada, Nilza. Se você puder me contar de qual cidade você está me assistindo, você mesmo está aí. A Nilza, eu já sei que é de Campos do Jordão. E você, está me assistindo da onde? Manda mensagem para cá contando. 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Eu vou adorar te mandar um beijo ao longo da nossa hora. A reportagem que eu vou dividir com vocês agora é sobre um problema enfrentado por muitas pessoas em muitas cidades. São muitas famílias vivendo em bairros que não são regularizados. E isso, gente, implica em uma série de problemas. A regularização é a saída apontada por muitas pessoas, mas esse processo não é tão simples, aliás, não é nada simples. Em São José dos Campos, mais de 200 áreas foram regularizadas recentemente e muitas outras ainda estão na fila de espera. Seu Antônio, aos 72 anos, destes, 25 foram vividas no Águas de Canindu. O aposentado viu o bairro mudar, mas acha que para ficar bom mesmo, há muito o que fazer. De asfalto, que já melhorou bastante, né? Mas hoje já tem corredor de ônibus, hoje já tem água, já tem telefone, mas o que falta para a gente é legalização e CEP para correio, e que os prefeitos e os governantes olhem o bairro da gente como um bairro normal que todos precisam. Dona Maria de Lourdes também é uma das moradoras mais antigas de lá e está cansada de reclamar e não ver o resultado. Em primeiro lugar, CEP na rua. Não é preciso de um CEP para a rua. Não é preciso de um endereço fixo. Legalização. Não é para vamos pagar o imposto, mas vamos pagar o imposto de uma coisa que nós sabemos que nós estamos fazendo. Estão pagando o que é nosso. Gilson é quem geralmente representa os moradores dos bairros Canindu e Avaí e acompanha de perto as dificuldades de quem vive por lá. Hoje aqui a gente tem consolidado praticamente 12 mil pessoas. Então a gente tem aí praticamente 25% é idoso, temos 30% crianças, temos crianças autistas que moram aqui, temos crianças deficientes que moram aqui e crianças que moram aqui que são cegas também. De 1990 para cá, a cidade teve 4 planos diretores. 4 planos diretores, tanto o Poder Legislativo e Executivo deixou Canindu e Avaí, e Freitas, Buquirinha, Taquari, Turvo, Guirra, tudo fora do contexto de cidade. Os bairros Canindu e Avaí foram fundados no dia 20 de abril de 1990, ou seja, uma briga que já dura mais de 30 anos pela regularização. Mas o que será que é necessário para um bairro ser regularizado em São José dos Campos? Fábio Pasquini é secretário de Habitação e Regularização Fundiária e explica todo o trâmite para o bairro se tornar regular. Na verdade, a gente faz uma avaliação social de cada núcleo para saber se ele é um REURB-S social, e aí a prefeitura é quem vai fazer todo o trâmite dessa regularização, ou se ela é um REURB-E, onde os próprios moradores vão ser responsáveis por fazer as ações para que aquele núcleo seja regularizado. Existe uma legislação que regulamenta tudo, então a primeira coisa que eles têm que se fazer é fazer uma reunião com eles, explicar cada passo que vai ser dado. Eles têm que se associar, eles têm que criar uma associação para que haja um representante, para que eles possam abrir esse processo de regularização aqui no Paço e começar a trazer a documentação necessária passo a passo. Segundo o Plano de Gestão 2021-2024 da Prefeitura, já foram registrados 1.461 lotes, pertencentes a 16 núcleos de interesse social. Mas os moradores do bairro Canindu e Avaí comprovam, através de cumprimento de sentença da Defensoria Pública do Estado, a conclusão do processo de regularização fundiária. Mas até o momento nada mudou. Nós até alertamos os vereadores e o prefeito, né, de uma sentença que já estava dada no mês 6 e que eles tinham que colocar no orçamento de 2025, né? E ficou na promessa, não, a gente vai colocar, a gente vai fazer tudo certinho e
por nossa surpresa, quando aprovou o orçamento, quando os vereadores aprovaram o orçamento, a gente foi ver lá, não tinha verba empenhada exclusivamente para os loteamentos irregular clandestino e nem para o Canindé, nem para o Avaí, e nem para o Camanducá, que é lá na leste também, que ganhou uma sentença na justiça da regularização também. Não tem recurso. Se não tem recurso, sem dinheiro você não faz nada. Segundo o secretário responsável, existe uma série de critérios a serem seguidos e etapas a serem cumpridas que impossibilitam a legalização deste e outros bairros da cidade. O núcleo que não é regularizado e não está com um processo de regularização, dificilmente ele vai conseguir qualquer benfeitoria. Enquanto isso, a população vai ter de esperar mais. Pensa bem, cada 4 anos, cada prefeito, quantos já passaram e já disseram que seriam legalizados e até hoje não chegamos lá. É o que a gente espera. Que todos eles prometem. E até agora não chegou ainda. Espero que esse faça alguma coisa e olhe com olho bom no nosso bairro. Quando os bairros têm problemas estruturais, como normalmente acontece em áreas irregulares, a situação piora em dias chuvosos. E hoje deve ser mais um dia chuvoso na nossa região. Veja como é que ficam as temperaturas nas cidades do Vale e da Serra. Em São José dos Campos, a chuva vem a qualquer momento e a máxima fica em 29 graus. Os termômetros em Aparecida podem chegar à marca dos 30 graus, mesmo com previsão de chuva. Os termômetros em Silveiras podem subir ainda mais. A máxima na cidade fica em 32 graus. Fechando nosso giro, vem Campos do Jordão, com máxima de 22 graus hoje à tarde. Estou recebendo agora uma mensagem da Roseli, do Santa Cecília 2, aqui de São José. Ela falou: bom dia, Marcela, te assisto todos os dias. Muito obrigada pela companhia, Roseli. E ela fala: no Santa Cecília 2 não temos asfalto, ônibus longe, enfim, estamos esquecidos. Complicada a situação, né, Roseli? Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o pessoal da produção entrar em contato com você, para a gente entender o que está rolando aí, como é que a gente pode ajudar, combinado? Fica de olho no seu WhatsApp aí, Roseli, do Santa Cecília 2, combinado? Ontem, durante o jornal, eu falei a mesma coisa para Maria Cristina, de Jacareí. Falei: Maria Cristina, fica de olho no seu celular, o pessoal da produção vai entrar em contato com você. E isso, de fato, aconteceu. A Maria Cristina me procurou ontem para falar sobre uma situação no Jardim Portal, em Jacareí. E ontem eu comentei que eu procuraria a prefeitura e que hoje traria uma resposta para essa nossa telespectadora. O problema apontado pela Maria Cristina é a falta de limpeza no bairro. Ela falou que há tempos tem mato alto, que ninguém da prefeitura vai lá, olha o tamanho do mato. Não tem nem calçada aí, né, Maria Cristina? Porque isso parece um grande terrenão com mato, e aí ela fala, ó, tem um pedacinho de calçada, depois vai mato de novo, pedacinho de calçada, mato de novo. Como é que anda em segurança aí? Fora tantos riscos que a gente vem falando, pessoal, mato alto, acumula bicho, a gente vem falando tanto sobre a questão de dengue, água parada, uma situação assim só traz transtorno. Ela tá certa de reclamar, não é verdade? Tem um monte de gente que usa esses matagais assim, em terrenos para se esconder, para fazer coisa errada. Enfim, só tem BO, só tem problema. E é por isso que a Maria Cristina, com razão, está reclamando. E a Maria Cristina comentou que ela já entrou em contato com a prefeitura várias vezes, mas que, de fato, o problema não é solucionado. A gente ficou de entrar em contato com a prefeitura ontem mesmo e foi isso que a gente fez. A gente mandou mensagem para a prefeitura de Jacareí e falou: alô, prefeitura, o que está rolando aí? Como é que a gente pode responder essa telespectadora que diz que o problema existe duplamente, da falta de manutenção do bairro e da falta de resposta da prefeitura. A prefeitura disse pra gente, Maria, que diariamente a equipe de zeladoria percorre todas as ruas da cidade para fazer os serviços de capina e varrição. É claro que isso é feito de forma escalonada, não é todo dia que a equipe passa na mesma rua. Eles vão fazendo isso por bairros, por regiões, mas eles disseram que isso é feito na cidade inteira, em todas as regiões. E que a previsão é que essa equipe vá aí ao seu bairro, ao Jardim Portal, no mês de maio, para fazer o serviço de capina, de limpeza, enfim. Tá longe? Tá longe. Hoje é dia 9 de abril, mas essa foi a resposta da prefeitura, que o bairro vai ser atendido daqui a um mês, em maio. Não sei se no começo, no meio ou no final do mês de maio, mas eles deram esse prazo pra gente. Vou pedir para que você fique de olho. Eu sei que você falou para mim na mensagem de ontem que a prefeitura, às vezes, falou assim, não tá, a gente vai fazer e não faz. Mas
Foi essa a resposta que eles deram. Então eu vou te pedir para que você fique de olho e vai conversando com a gente, tá bom? Se passar o mês de maio e eles não forem, você me manda mensagem que eu vou falar, e aí, prefeitura, nada de cumprir prazo? E se eles forem, a gente fala aqui também e eu vou torcer para que eles não demorem tanto para ir de novo, porque o mato vai crescendo, certo? E vou pedir para a população, por favor, colaborar, não jogando lixo aí, porque a dengue é uma situação perigosa e não é só a dengue, né? Vai que tem escorpião aí, enfim, é uma série de problemas. Tomara que a gente consiga fazer essa ponte e que de fato essa promessa seja cumprida. Se você tiver alguma questão aí no seu bairro que você quer resolver, que você quer pelo menos uma resposta, como a gente conseguiu para Maria, faz como ela e faz como a nossa querida Roseli do Santa Cecília 2. Me conta o que está acontecendo. 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Vamos mudar de assunto agora? Sabia que hoje, 9 de abril, é Dia Nacional da Biblioteca? Aqui em São José, as bibliotecas estão com uma programação especial para incentivar o hábito da leitura. Pedro Coralha está na Biblioteca Cassiano Ricardo e conversa agora com a gente. Oi, Pedro! Biblioteca é um lugar que era tão frequentado antigamente, não é verdade? Você já pegava livro na biblioteca? Pedro é novinho, talvez ele não tenha esse hábito, mas você que me assiste, já está ali nos 45 ou mais, talvez você tenha tido esse hábito de pegar livro emprestado na biblioteca, não é? Ô Pedro, antigamente era assim, agora as coisas mudaram, obviamente, o digital chegou com tudo, mas é importante que a gente fale sobre esse Dia Nacional das Bibliotecas e das programações que são feitas em várias cidades para incentivar o hábito da leitura, certo? O que vai rolar por aí? Bem-vindo. Olá, Marcela, muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Exatamente, né? Hoje é um dia super importante, né? O Dia Nacional da Biblioteca. Estamos aqui na Biblioteca Municipal Cassiano Ricardo, né? A principal aqui de São José dos Campos, bem no centro da cidade, onde muitas pessoas têm o costume ou como você bem disse, antes era ainda mais, mas ainda existe, tá? Vocês de casa que não sabem, ainda tem e a procura é muito grande. Eu vou conversar agora com a Márcia Medeiros, ela que é professora da difusão cultural aqui de São José dos Campos. Márcia, muito bom dia. Obrigado por conversar com a gente. A Marcela já disse, né, que hoje é uma data importante e que também tem uma programação especial acontecendo aqui, né? Existe uma série de atividades acontecendo nessa semana e hoje também, né? Muito bom dia. Também, bom dia. Então, nós trabalhamos mensalmente com programações em todas as nossas bibliotecas. Queria até deixar um convite para o pessoal. Amanhã nós estaremos aqui às 18 horas com um sarau litero-musical com vários escritores da cidade. E como é que faz? A pessoa só vem para cá, consegue participar do sarau, é aberto ao público? Sim, o sarau é aberto ao público, mas se você quiser deixar o seu nome agendado, você liga no 3921-6330. Bom, a gente está aqui na Cassiano Ricardo, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente também sobre a história desse espaço aqui, né? Antes mesmo não era nem uma biblioteca e depois se tornou, e há muito tempo já é, né, Márcia? É verdade, desde 1980 que a Biblioteca Cassiano Ricardo está aqui, mas antes disso esse espaço já foi prefeitura, já foi câmara, já foi teatro, e desde 1980 que a biblioteca está aqui. E para as pessoas que querem, né, ler um livro, procurar alguma coisa, aprender bastante, é só chegar aqui, tem que fazer algum cadastro, alguma coisa, ou é aberto, tem um horário de atendimento também? Sim, se ela quiser só para estudar, para utilizar um notebook, ela não precisa fazer a carteirinha. Agora, se ela quiser emprestar o livro, que ela pode emprestar 2 livros por vez, por um período de 10 dias, aí ela faz a carteirinha dela. Para fazer a carteirinha, ela precisa de um documento com foto e o comprovante de residência. Hoje em dia, né, a gente sabe que o digital, né, a internet, o computador, o celular, tomou muito espaço dos livros. Mas como que é para vocês aqui, assim, tem muita gente que vem aqui ainda, quais são aqueles livros mais procurados? É para estudar, para um concurso, para uma faculdade, ou é um livro literário mesmo? Sim, a gente tem diversos tipos de procura, né? A gente tem um público que vem aqui para estudar, a gente tem um público que vem para utilizar o computador para estudo e pesquisa, assim como a gente tem saída bastante do infanto-juvenil, da literatura estrangeira. É um público diverso. E hoje, mesmo com toda a tecnologia, com a internet, a gente ainda continua com muitos usuários, muitos leitores fixos aqui na biblioteca, porque eles querem ler o livro físico.
E assim, uma pergunta minha de curioso, né? Existe aquela regrinha do chill ainda? Como é que funciona? Não pode falar alto aqui mesmo? Eu tô atrapalhando o pessoal que tá aqui? Existe sim. Tem muitos usuários aqui que reclamam quando a gente fala um pouquinho mais alto, ou quando tem algum barulho. Então, biblioteca é lugar de silêncio. Tá ok, Márcia, obrigado por conversar com a gente. Marcela, daqui a pouquinho eu vou voltar com a Márcia e também com o pessoal que está lendo aqui, para a gente contar um pouquinho mais de algumas histórias, né? Ah, você frequenta sempre, vem aqui, o que você gosta de ler? Estou conversando com a Márcia aqui, realmente a biblioteca faz parte da cultura das pessoas e precisa voltar, tá? Então você de casa que ainda não foi ou nunca foi, aqui a Biblioteca São Ricardo é um excelente endereço, um excelente destino para você que gosta de uma boa leitura e que, se não tem o hábito, né, desenvolver o hábito da leitura. Tá bom, Marcelo? Daqui a pouco a gente volta, tá? Combinado, estamos esperando ansiosamente. Vou aproveitar essa deixa, Pedro, para chamar o nosso público, nosso telespectador para participar dessa conversa. Eu quero saber de você, telespectador, se você tem o hábito da leitura. E mais, qual foi a última vez que você pisou, colocou seu pezinho ali em uma biblioteca, seja lá de qual cidade você estiver falando, combinado? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Pedro, até já, um beijo. Até daqui a pouco. O Pedro está falando sobre os livros. Tem muita biblioteca, pelo menos tinha, na minha época tinha um monte de biblioteca dentro das escolas para que a gente pudesse consultar as matérias, os livros, fazer pesquisa, enquanto a gente estava ali no período de aula. Esse ano, falando sobre escola, o ano letivo, claro, já tem um tempinho que começou, né? Nós estamos quase na metade de abril. E esse ano, os alunos voltaram para a escola sabendo que precisariam se separar de um companheiro até então quase que inseparável, o celular. É que agora tem uma lei federal que proíbe o uso dos aparelhos em sala de aula. Vocês estão sabendo, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. E aí a nossa equipe foi a uma escola de São José dos Campos para saber como é que tem sido esses primeiros meses de aula sem um amigo indispensável. Vamos ver como é que eles estão se virando sem o celular. A Maria Luísa está no 3º ano do ensino médio e, para ela, entrar na sala de aula sem o celular, no começo foi estranho. A lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas foi aprovada no final de 2024 pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em janeiro deste ano. Quando a gente chegou foi um baque, porque a gente já entregou o celular bem no começo, então a gente ficou meio que à deriva, a gente não sabia o que fazer. Aí durante as aulas, a gente voltou de férias, queria conversar, fomos pegar um celular, não tinha como mostrar. Durante a aula a gente quer confirmar uma conta, a gente quer fazer uma pesquisa relacionada à palavra, também não tinha. Na hora do intervalo que a gente assistia aquela série, fazer alguma coisa também não tinha. Segundo o diretor da escola, por incrível que pareça, a adaptação tem sido tranquila. Essa transição ela foi muito pacífica e muito tranquila. Eu acho que a adesão por parte dos alunos e por parte dos pais foi uma adesão 100% completa, né? Eles são muito conscientes de que esse aparelho ele traz malefícios quando ele é usado de maneira incorreta, né? Então, assim, foi muito bem aceito dentro de uma instituição escolar. Nesta escola, por exemplo, existe uma rotina a ser seguida por todos os alunos. Ao chegar, eles já entregam os celulares ao monitor. Uma senha é entregue para cada aluno. Os celulares, então, são guardados dentro desses envelopes, armazenados nesta caixa, e todos eles são guardados nestes armários. E aí sim, apenas após as aulas, os alunos terão acesso aos celulares. O Juliano, por exemplo, não sentiu tanta diferença com a nova lei. Para mim, foi meio natural. Porque eu mesmo não utilizava o celular durante a sala de aula, eu pegava, desligava e colocava. Mas agora eu só não trago mesmo o celular. Mas, tipo, por exemplo, meus amigos, tem alguns que já enlouqueceram ali, uma amiga minha já ficou doida, já, meu Deus, eu quero celular, cadê, não sei o quê. Eu já não tinha esse costume mesmo de pegar o celular, eu já pegava e botava na mochila. Já na primeira semana a gente já pôde notar melhorias, principalmente na parte de socialização dos alunos. Então eles conversam mais, eles se expressam mais. Antes, né, que tinha o aparelho celular assim de modo 100% usual em todo o período escolar, eles expressavam, por exemplo, sentimentos em emojis. Né? Agora, com essa proibição, eles conseguem conversar um com o outro, expressar seus sentimentos um para o outro e também existe sim um foco maior na concentração dentro do período de aula, então a gente está notando muito isso aqui no nosso colégio. Além de melhorar o rendimento escolar,
deixar o celular de lado também está melhorando o convívio entre eles. Agora, depois de algumas semanas, a gente já acostumou, a gente tá vendo que foi um pouco benéfico, porque a sala em si está mais interagindo com o professor, interagindo com a aula, o silêncio, mas foi um baque assim no começo, não foi fácil não. Não tem mais a coisa que para ali na conversa, não tem mais o aparato celular. Apesar da proibição, as escolas têm a liberdade para administrar as regras de uso. A lei proíbe, porém nós como escola entendemos que ao final do término da aula, existem alguns alunos que vão fazer cursos extras, tem alunos que trabalham, então eles necessitam do aparelho celular. Então assim, a lei ela proíbe, mas a escola ela é flexível, entendendo essas condições dos alunos também. Uma novidade é que aos poucos os alunos do Brasil inteiro estarão acostumados. A gente se acostuma, não é verdade? A mudança normalmente impacta no começo, quando ela chega, mas depois a gente tem que ir se acostumando. E é pelo celular que eu acabei de ver uma mensagem da Rosana e do Fabiano. A Rosana e o Fabiano disseram o seguinte: bom dia, Marcela, você fica bem melhor de cabelo solto. Muito obrigada, viu? Que bom que vocês gostaram. Ontem eu tava de cabelo preso, né? Mas tem telespectador que fala pra mim: eu adoro quando você usa cabelo preso. Então eu vou fazer o seguinte: dias eu venho de cabelo solto, dias eu venho de cabelo preso, e assim eu vou tentando agradar todos os meus telespectadores, inclusive com o meu penteado. Um beijo pra você, Rosana, um beijo pra você, Fabiano. Obrigada pela participação de vocês e pelo elogio, viu? Fiquei muito feliz. Vamos voltar a falar com Pedro Coralha. Pedro, falando, aqui é um jornal tão eclético, né? Agora acabei de receber um elogio sobre o meu cabelo, que eu fico melhor de cabelo solto e não de cabelo preto. Seu cabelo também tá muito bonito, Pedro Coralha. Tá com um look estiloso para passear por um lugar que deveria ser muito mais frequentado, que é a biblioteca, certo? Tá certíssimo, Marcela. Obrigado pelo elogio, viu? Eu tenho feito essa transição capilar desde o final do ano passado, deixando esse cabelo um pouquinho diferente, né? Sempre raspadinho, agora eu tô tentando inovar, quem sabe aí, agradando mais pessoas também com essa mudança. Como você bem disse, estou num lugar que precisa ser muito mais visitado. Eu falei da Cassiano Ricardo, onde nós estamos aqui, mas existem outras bibliotecas municipais que você de casa também pode conhecer e ir com cabelo legal para conhecer também. Eu vou falar com a Márcia aqui, vascaína, fiquei sabendo agora, ganhou ontem 1-0. Márcia, queria que você me falasse, né? Não tem somente aqui a Casa do Ricardo, né? Outras bibliotecas da cidade também estão com programações e quem tem casa pode conhecer, né? Sim, a gente tem outras bibliotecas além da Cassiano Ricardo. Nós temos a Biblioteca Jansen Filho, que fica no Campo dos Alemães. Temos a Biblioteca do Centro da Juventude, que fica dentro do lado pavilhão. Temos a Biblioteca Hélio Pinto Ferreira, que fica no Jardim das Indústrias. E temos a Biblioteca Helena Molina, que fica lá no Distrito Eugênio de Melo. E o modus de operação, mesma coisa, né? Tem ali o cadastro, então a pessoa pode ir lá ler. Sim, a gente funciona da mesma forma. A gente oferece o serviço de internet, o serviço também de se tornar sócio, né, através de fazer a carteirinha. E a gente tem as programações culturais também, né? A gente funciona com contação de histórias, com oficinas, teatro, sarau. Inclusive a gente tem uma oficina para 60 mais, pessoas que têm mais de 60 anos, né, para fazer o curso aqui com a gente de tecnologia para aprender a mexer com o celular. O cadastro de uma biblioteca vale para todas ou é individual? Ah, sim, isso é importante, é individual. Você tem que fazer a carteirinha em cada biblioteca para você se tornar sócio daquela. Perfeito. Márcia, a gente conversou um pouquinho, Sim. tem um senhor ali, né, que o tá seu mexendo Amado. ali, vou conversar com ele um pouquinho, você me dá licença só um minutinho? Então, tá bom. Tá bom? Deixa a Márcia aqui rapidinho, a gente vai voltar para falar com ela, Marcela, mas vou falar com o seu Amado. Ele estava aqui participando no ao vivo com a gente, ele está aqui no notebook sentado aqui, deixa eu atrapalhar um pouquinho o senhor. Seu Amado, tudo bom? Bom dia, tudo bem com o senhor? O senhor sempre frequenta aqui a biblioteca, tá aqui, o que o senhor está fazendo agora aqui? Bom, estou fazendo um curso à distância e aproveitando, né, o recurso que a biblioteca me dá para utilizar o computador e também venho a ler alguns livros. E o senhor não é brasileiro, o senhor é onde? Eu sou peruano. E justamente porque eu não falo bem o português é que eu acabei vindo aqui à biblioteca para aprimorar, né, meu português e dessa maneira falar melhor, né? E uma das coisas que consegui aprender, não, uma coisa que encontrei, né, e acho muito mágico e fantástico é a literatura brasileira, né? Através desta biblioteca que conheci, por exemplo, o Machado de Assis,
algumas obras dele e fiquei impressionado, né, por isso. Sensacional. Então o senhor sempre vem para cá, então? Tem costume de vir aqui? Sempre estou tentando pedir emprestado uns livros, porque é uma grande vantagem, né? Levar o livro para casa e ler lá e usufruir, né? Isso que dá a biblioteca. Né? Perfeito. Senhor Amado, um prazer. Obrigado por conversar com a gente, viu? E seja muito bem-vindo ao Brasil, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Olha que história legal, gente. O peruano, o senhor Amado, veio aqui para o Brasil, está aqui em São José dos Campos e está aproveitando essa oportunidade que existe aqui na cidade para aprender português e aprender também um pouco mais. Márcia, até virar de costas um pouquinho aqui, super legal a história do senhor Amado, né? Ele vem aqui, está fazendo curso, aprendendo português e conheceu literatura que muita gente brasileira não conhece ainda, né? É verdade. Então, a gente aqui tem diversos tipos de leitores e a biblioteca ela está aberta também de parceria com as escolas, que os professores sempre indicam livro para ler e os alunos vêm até aqui, até as outras bibliotecas, para pegar os livros. E isso é importante porque a gente continua fazendo esse trabalho bem importante aqui de conhecimento, de aprendizado. É um patrimônio cultural para a nossa sociedade. Com certeza. Márcia, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui, viu? Obrigada. E Marcela, para a gente encerrar conversando com a Márcia aqui, existe até uma área aqui na biblioteca que são de alguns livros raros, que são livros antigos, tombados, bem diferentes mesmo, e a gente depois vai conhecer também um pouquinho dessa área. Realmente tem muita cultura, muita coisa que pouca gente sabe que tem aqui em São José, então a gente está aqui reforçando, você que pode, você que é josense ou está aqui da região, venha conhecer a Biblioteca Castelhano Ricardo e também as outras espalhadas por toda a cidade. Muito bem. Adorei, Pedro. Muito obrigada, viu? Agradeço ao seu Amado também e à Márcia. Muito obrigada pela participação de vocês com um assunto tão interessante e importante. Um beijo, bom trabalho. Tchau, tchau. Um beijo também para um telespectador que falou que nós somos as companhias de almoço dele. Peraí que eu perdi, são muitas mensagens, eu achei. Leandro Lima, ele falou, boa tarde, adoro assistir vocês, são meus parceiros de almoço. Leandro, você já almoçou? Se você não almoçou assim como eu, prepara, meu amigo, porque você vai ficar com mais fome ainda depois do intervalo. Sabe por quê? Porque depois do intervalo tem uma chefe maravilhosa, com uma receita maravilhosa. É a nossa Hora da Chefe. Eu lembrei do prato, fiquei com agora na boca, até me perdi na fala. Seguinte, gente, não percam. É uma receita maravilhosa e pode te inspirar para um almoço diferente da Páscoa. 11h57, volto já. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. O Tá na Hora Vale é o seu porta-voz. Aqui nós brigamos pelos seus direitos. Eu, Vinícius Valverde, trago todas as notícias da nossa região e as principais ocorrências policiais, sempre com muita opinião e sem fake news. Claro, contando com a sua participação. O nosso encontro é de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. O Feirão de Verdade chegou aqui, no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Parcelas em até 90 dias, pagamos até a tabela FIP e são mais de 500 carros te esperando. Não vai perder, hein? Feirão de Verdade é aqui, no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Toda terça e quarta tem Feira Açaí. Abacaxi, unidade 7,95. Laranja pera, quilo 4,99. Cenoura, quilo 3,89. Vem pra Feira Açaí, aproveite! Venha testar os seus conhecimentos no Show do Milhão, o game de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, diretamente da TV para o seu celular. Peça ajuda aos universitários, pule a pergunta e muito mais. Desafie os melhores jogadores e mantenha-se no topo da liga. Baixe agora o Show do Milhão e leve toda a experiência do programa da TV para o seu celular. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200.
Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quinta, 11h20 da noite. Eles são tipo super-heróis. Sabe o poder que eu gostaria de ter? Qual? O poder aquisitivo. Leem sua mente. Sabia não? Não, sabia não? Te teletransportam pra diversão. Faz tanto tempo que eu tô rindo que eu nem lembro do que é mais. E fazem os seus problemas ficarem invisíveis. Quinta, 11h20 da noite. Cola comigo que tu vai se dar bem, Canelbé. A praça é nossa. Chegou a hora mais apetitosa da semana, é a Hora da Chefe. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Nesse começo de abril, a gente fez uma proposta diferente para você, para que a gente possa ajudá-los, né, Alessandra? Sim, com a fazer certeza. um cardápio de Páscoa diferente nesse ano de 2025. Na semana passada você aprendeu a fazer uma salada de grão de bico com bacalhau maravilhosa, que inclusive já está no nosso canal no YouTube. E hoje, um prato principal. Uma moqueca de cação com camarão. Delícia, né? Vamos aos ingredientes. 1 quilo de posta de cação, 1 pimentão amarelo, 1 pimentão verde, 1 pimentão vermelho, uma cebola, 2 tomates, azeite de dendê, coentro, uma pimenta dedo de moça, leite de coco, 400 gramas de camarão, sal, pimenta, azeite e limão. Para começar essa moqueca, nós vamos fazer em 2 etapas, tá? Primeiro nós vamos temperar o cação com limão, a pimenta e o sal. E nós vamos reservar e vamos começar agora no cozimento, tá? Na panela, eu escolhi hoje, a gente está fazendo na panela de ferro, que ela fica com o sabor mais gostoso. Nós vamos colocar o azeite, a cebola, nós vamos colocar os pimentões e o tomate. Aí pode vocês em casa falar, mas a minha moqueca eu vou fazendo por camadas. Isso que é o meu diferencial aqui na moqueca da chefe. Nós vamos fazer um molhozinho com o tomate, cebola e o pimentão. Vamos deixar dar uma murchadinha, aí a gente vai colocar o peixe e vai colocar os outros ingredientes. Então nós não vamos fazer por camada. Eu quero que todo esse aroma que eu coloquei aqui agora, ele vai depois juntar com o peixe e finalizar. Dá um diferencial. Dá um diferencial, porque ele já vai estar fazendo um molho com esse preparo aqui. Ele já cozinhou um pouquinho, já tá criando um caldinho. Aí eu posso, nessa misturinha, já adicionar os peixes. Essa fica uma opção mais econômica para Páscoa. Sim, eu posso estar fazendo com bacalhau, mas eu escolhi o cação, mas você pode estar usando São Peter, pescada amarela, você pode estar usando a tilápia, pintado, o peixe da sua preferência. Lembrando que peixe cozinha mais rápido, né? Então, esse caldinho aqui nós vamos adicionar. Nós vamos colocar a pimentinha dedo de moça. É que eu gosto da pimenta. Se você não gostar da pimenta dedo de moça, não há necessidade de colocar, tá? A gente vai colocar o azeite de dendê e o leite de coco. Nós vamos tampar 5 minutinhos e depois nós vamos adicionar o camarão. O camarão é por último e eu não vou deixar ele cozinhar muito para ele perder o gostoso do camarão, que você tem que comer ele maciozinho, não duro. Tá bom? Combinado. Então mais 5 minutinhos aqui e aí a gente decora com coentro e o camarão. Passados 5 minutinhos, agora a gente vai colocar o camarão
Ele vai cozinhar nesse caldinho. Acabamos de colocar o camarão, só vou colocar um pouquinho de sal pro camarão aqui. O coentro, para aqueles que gostam de coentro, para quem não gosta, coloca salsinha, cheiro verde, mas o coentro combina muito com a moqueca. Tampou mais um pouquinho pro final da cocção e o nosso prato estará pronto. Finalizado, agora eu vou te servir. Gostoso, Marcela, comer com uma farofinha, um arroz de coco. Fica perfeito. Que espetáculo! Peixe macio demais, saboroso. Molhinho na medida, tudo equilibrado. Amei. Como sempre. Que bom. Adorei essa receita. Façam na Páscoa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fica um prato diferente, ainda mais com esse toque da chefe, com uma moqueca à la hora da chefe. Com certeza. Sabe como está isso daqui? Maravilhoso! E semana que vem estaremos com uma sobremesa deliciosa. Não perca. Para fechar o cardápio Páscoa. Com certeza. Combinado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Delícia, né? Ficou com água na boca? Faz aí, depois me conta se deu certo. Seguinte, todas as receitas da Hora da Chefe estão no nosso canal TH+ SBT no YouTube, combinado? O mundo da gastronomia pode te trazer uma infinidade de oportunidades. Oportunidade de fazer algo gostoso para sua família e oportunidade de negócio. Se você tiver a Compacta Print, então, a chance de faturar mais é muito maior. É a hora da oportunidade, tá na hora de você ter o seu próprio negócio. E se a dica do Ari, a dica é boa, Compacta Print. Claro, gente, afinal, né, Marcela, as oportunidades, gente, elas não esperam, mesmo. Elas passam. Então invista na alimentação que está bombando e adquira já o quê? Olha só que bonita, uma modeladora mais uma maceira portátil de 5 quilos da linha Black Knox, as melhores do mercado, e fature alto, fature muito, produzindo e vendendo, ó. Todas essas delícias em vários tamanhos e formatos. E para isso, você já sabe, basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto. Que o resto, a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura alto, fatura muito. Simples assim. Afinal, né, Marcela? É o que a gente sempre fala. Onde tem festa, tem o quê? Tem dinheiro. Então ligue já, 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Frete grátis para todo o Brasil, mais uma fritadeira elétrica e um kit de brindes exclusivos. Para isso... Tem que ligar e ligue agora, não perde tempo. 0800 666 0000 e tem o seu próprio negócio. Compacta Print. Quem tem, tá bem, vem! E por falar em oportunidade, é hora da gente conferir as vagas de hoje no Pátio de Caçapava. Essa semana tem vagas disponíveis para recepcionista, controlador de acesso, auxiliar administrativo, operador de loja, cuidador de idoso, açougueiro, limpador de máquinas e mecânico de veículos leves e pesados. Para saber todos os detalhes sobre as inscrições, os interessados devem acessar o nosso site, que é o th+.com.br/vale. Deixa eu mandar um beijo aqui para um pessoal que está me assistindo em família. Eu adoro isso. Família reunida e bem informada aqui com a gente na Hora do Vale. Um beijo para você. Denise é de Guaratinguetá. Ela falou, sou de Guaratinguetá. Todos os dias eu e minha filha assistimos o jornal Hora do Vale. Um beijo para você e para sua filha. Obrigada pela companhia. Oi, bom dia, Marcela. Tudo bem? Tudo bem com você? Me chamo Adele, moro em Guaratinguetá. Gosto muito de você e do seu programa. Muito obrigada. Assisto todos os dias. Manda um beijo para nós.
nós, meus filhos Samuel, João Lucas e meu bebê Enzo Gabriel. Um beijo para toda a família da Adele. Samuel, João, Enzo Gabriel, um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia, viu? No próximo bloco, o assunto é saúde. A gente fala sobre Parkinson. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Então aproveita o espaço. Pode mandar a sua pergunta sobre o tema para o nosso WhatsApp da redação, que eu vou te passar de novo o número, caso você não tenha anotado ainda. 99752-4005. Meio-dia e 10. Virou relógio agora, meio-dia e 10. Eu volto já. No TH Mais Notícias, você confere tudo da política e da economia, da região e do país. Empreendedorismo, meio ambiente, comportamento e cultura também passam por aqui. Eu sou Gabriela Leite e a gente se encontra às 7h20 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na TH Mais SBT. Olá, como posso ajudar? Tem carro bom e barato? 208, só 57.900. Tá barato, tá barato. Tá barato. Travou de tanto desconto. Auto Shopping Andrômeda. Tá barato, tá barato, tá barato. O Mais SBT tem canais ao vivo e de graça. Trazendo novidade com muita nostalgia. Filmes, séries, humor, desenhos e novelas. Certo, mano. E claro, tem o canal do patrão. Afinal, aqui todo dia é domingo. São 5 grandes canais com menos enrolação e mais diversão. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Vem pro baú. No baú tem prêmios de verdade, no baú tem credibilidade. Agora você também pode comprar via internet digital. Vem já! Toda semana o baú dá prêmios de montão. Pode ter um dinheirão na sua mão. Vem pro baú. Vem pro baú. Com o cartão Saúde Santa Casa, você tem atendimento prioritário 24 horas. Tudo isso utilizando a infraestrutura da Santa Casa de Guaratinguetá. Adquira já o cartão Saúde Santa Casa. Muito mais benefícios para você e para sua família. Toda atitude conta para evitar golpes. Não informe os dados pessoais a ninguém. Não clique em links desconhecidos. Procure não usar senhas parecidas. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Quinta, 11h20 da noite. Eles são tipo super-heróis. Sabe o poder que eu gostaria de ter? Qual? O poder aquisitivo. Leem sua mente. Sabia não? Não, sabia não? Te teletransportam pra diversão. Faz tanto tempo que eu tô rindo que eu nem lembro o que é mais. E fazem os seus problemas ficarem invisíveis. Quinta, 11h20 da noite. Cola comigo que tu vai se dar bem, Casalberto. A praça é nossa. Nós estamos na semana de conscientização sobre o Parkinson e esse é o tema do nosso quadro de saúde de hoje. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez aqui no nosso quadro de saúde a Alessandra Colombi, que é neurologista. Doutora, bem-vinda de volta, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada. Obrigada por chamar mais uma vez Obrigada aqui para poder estar conversando com vocês. Obrigada a você, doutora. Parkinson é o tema do nosso quadro de saúde de hoje, uma doença que preocupa e que eu tenho visto algumas informações na internet que eu queria aproveitar a sua participação aqui para que a gente possa desmistificar certas coisas e esclarecer tantas outras. Para a gente começar, o Parkinson, ele é uma doença neurológica, doutora? Isso. O Parkinson, ele é uma doença neurológica, ele é uma doença que a gente fala neurodegenerativa. O que é isso? Ele vai destruindo, vamos botar assim, dizer mais fácil, algumas células neuronais, alguma parte encefálica, alguma parte do cérebro, ele vai sendo machucado, gerando uma cicatriz, gerando um machucado intracerebral. E ele vai desregular alguns hormônios que a gente tem no nosso cérebro, na condução de transmissão de informação.
e com isso ele vai progredindo, então ele vai piorando o quadro. E ele tem cura ou ele tem controle? Ele tem controle. Hoje a gente não tem a cura do Parkinson, a gente fala em controle com medicação, com equipe multidisciplinar também, fisioterapia, tudo, e a gente tem alguns quadros, aí são análises de paciente de forma bem individual, onde a gente tem uma cirurgia para colocar um transmissor, vamos botar assim, dentro da cabeça para auxiliar os pacientes com Parkinson. Não são todos os pacientes que conseguem fazer essa cirurgia, então é avaliado de forma individual. Mas a gente não cura, a gente traz uma melhora para o paciente. A Juliana de Jacareí mandou a seguinte pergunta. Bom dia, Marcela. Gostaria de saber se a doença mal de Parkinson é genética. Minha avó tinha. Se a avó dela tinha, ela corre o risco de ter também por ser genética ou não? Sim, a gente fala que tem um risco sim de hereditariedade, não é todo mundo que tem um avô, um pai, que vai ter também o quadro, só que se eu tenho uma genética positiva, eu tenho que ficar mais de olho, então eu tenho que, qualquer sintoma, já procurar um especialista para estar avaliando e estar fazendo acompanhamento, porque às vezes não é na primeira consulta que a gente consegue, às vezes não, a grande parte, não é na primeira consulta que a gente consegue dar o diagnóstico. Então a gente orienta um acompanhamento para ver o evoluir do quadro do paciente. Chegou uma outra pergunta aqui, eu não sei o nome da telespectadora, mas eu gostei que ela já fez um pedido duplo. A pergunta é, o que causa o Parkinson? E depois ela pede para mandar um beijo para as netas Manuela, Isabela e para as filhas Thaís e Natália. Um beijo para todo mundo. Vamos responder a ela, doutora, por favor. O que causa o Parkinson? A causa, a gente não tem só uma causa, né? Então a gente tem, como eu falei, essa destruição de uma parte do cérebro. E o que gera? A gente fala que uma predisposição genética, então se eu já tenho uma genética que favorece o aparecimento do Parkinson, eu tenho a hereditariedade. A gente fala que alguns fatores ao longo da vida podem sugestionar assim o aparecimento dele, que é os insumos ultraprocessados, muito agrotóxico nos alimentos, a baixa atividade física, algo que a gente comentou um pouquinho antes, estresse ao longo da vida, então picos aí de estresse, cigarro. Então tem algumas coisas que podem levar a uma predisposição. A predisposição, desculpa, não. A hereditariedade pode ser predisponente, então eu tenho um risco de. E se eu faço algumas coisas na minha vida que podem gerar, e eu tenho esse risco, o Parkinson pode aparecer. Entendi. Deise de Caçapava pergunta, qual que é o exame que faz para saber se tem o Parkinson, se tem algum sintoma aparente? Geralmente é todo um quadro clínico, então o paciente já vem com um quadro clínico para a gente, então a gente tem que avaliar o paciente, por isso que é algo bem individualizado. Eu tenho algumas alterações que o paciente vai demonstrando ao longo das consultas e a gente sempre faz uma ressonância, né, encefálica para ver se tem alguma outra normalidade. A gente pode fazer alguns outros exames, mas para excluir outras doenças. Doutora, tem algumas medicações para outros tipos de patologias que podem ser indicados também para o tratamento do Parkinson? Sim. O que acontece? Quando a gente fala em um quadro de Parkinson, a gente vem com englobando vários sintomas. Então, quando eu tenho um quadro de Parkinson, a gente lembra sempre do quê? Aquele paciente que está tremendo ou aquele paciente mais rígido. Mas eu tenho que lembrar que a evolução do quadro de Parkinson, da doença de Parkinson mesmo, eu tenho várias alterações. Eu vou ter alteração de sono, eu vou ter alteração de um quadro às vezes demencial, então geralmente com o evoluir da doença eu posso ter um quadro demencial associado, eu vou ter alterações da locomoção, não só do tremor, mas uma forma de rigidez, eu tenho um quadro de depressão geralmente associado, então eu tenho outras doenças que acabam se somando.
que vão ser sintomas também do quadro de Parkinson. Por isso que não é só a medicação de Parkinson, a gente acaba usando medicações de outros quadros também. E por isso também a necessidade de fazer esse tratamento multidisciplinar que você comentou no começo do nosso bate-papo. Isso, é muito importante o acompanhamento com o nutricionista. Por quê? Porque eu vou ter alteração da minha massa muscular, eu vou ter uma alteração aí de ganho de energia, eu tenho que estar preparado para isso. A fisioterapia é fundamental, por quê? Porque eu preciso que o meu paciente treine, principalmente marcha, porque é algo que vai ficar deficitário, a caminhada dele, então eu preciso fazer esses treinamentos de marcha e da musculatura propriamente dita. Psicologicamente, né, o paciente fica mais abalado, então eu tenho que fazer um acompanhamento com psicóloga também. Muito bem. Doutora, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer te receber, viu? Eu que agradeço. É muito bom estar aqui, poder estar explicando um pouquinho do que a gente tem esse conhecimento. A gente estuda um pouquinho e é muito bom poder estar transmitindo isso. A gente que agradece. Muito obrigada. No próximo bloco eu te mostro como é que fica a previsão do tempo no litoral norte. Tem uma imagem linda que eu quero dividir com vocês, que vem também do litoral. 12h20, volto já. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping, o shopping do litoral norte. Hoje, 10h20 da noite. Você tem problema, Ratinho? Aqui a sua única dificuldade é conseguir parar de ir, porque é tanta diversão que nem o apresentador escapa. Programa do Ratinho. O Feirão de Verdade chegou aqui, no Alto Shopping da cidade, em Jacareí. Parcelas em até 90 dias, pagamos até a tabela FIP e são mais de 500 carros te esperando. Não vai perder, hein? Feirão de Verdade é aqui, no Alto Shopping da cidade, em Jacareí. Atenção! 10 mil no primeiro sorteio é bom, 15 mil no segundo é melhor, 20 mil no terceiro sorteio é top. Agora, R$500 mil é fantástico, isso mesmo, só no quarto sorteio, R$500 mil. E para premiar toda a região no Super Giro, 30 prêmios de R$2.000 cada. É dinheiro na mão só para nossa região. R$500 mil em grana viva. Sua hora é agora, só depende de você. Compre já o seu. Vale Cap é regional, hein? Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina, no SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. De volta, já compartilhando com você mais uma imagem linda captada pelo fotógrafo profissional Rafael Mesquita. Olha que demais, gente, um grupo de golfinhos nadando em alta velocidade pelo mar de Ilhabela. O Rafael contou que o drone que captou essas imagens estava a 60 km por hora. Nas redes sociais, o Rafael disse que existem duas teorias para essa atitude dos golfinhos. Ou eles estavam aproveitando as correntes marítimas ou estavam fugindo de predadores. Antes de começar a debandada, o Rafael disse ter ouvido alguns assobios bem altos dos golfinhos, o que indicava que era a hora da corrida começar. Gente, que privilégio que é poder. Às vezes você tá ali na água, no mar, e dá de cara com uma cena dessa. Lindo demais, né? Rafael, muito obrigada mais uma vez por dividir com a gente esses registros tão lindos que você faz no nosso litoral norte. Por falar em litoral, as prefeituras das 4 cidades do litoral norte estão animadas com a chegada do feriado da Páscoa, que é na semana que vem. Aliás, tem um telespectador que mandou mensagem assim para mim: ô Marcela, será que vai demorar para o feriado chegar? Um pouquinho, segura a emoção rapidinho. Estou procurando o nome do telespectador. Falou, segura a emoção só um pouquinho que o feriado é na semana que vem. A gente inclusive está vendo imagens ao vivo de Ilhabela, do nosso litoral. Tempo aberto, mas ventando bastante, né?
As prefeituras estão otimistas para o feriado de Páscoa, porque o feriado tem sexta, sexta-feira santa, aí tem o fim de semana e na segunda-feira, dia 21, também é feriado de Tiradentes. Então eles esperam que, mesmo com esse friozinho de outono, com a previsão de temperaturas mais amenas, as cidades do litoral fiquem movimentadas durante esses dias de Páscoa e de Tiradentes. Eles falam, inclusive, que boa parte da rede hoteleira no litoral norte, tanto em Ilhabela quanto em São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, todas as cidades falam a mesma coisa, que a rede hoteleira tem sido bastante procurada e que em alguns hotéis nem vaga tem mais para o feriado da Páscoa. A gente ainda não sabe exatamente o que nos reserva para esse feriado da semana que vem com relação à previsão do tempo. O que eu posso te adiantar, e vou te contar agora, é como é que ficam as temperaturas hoje no litoral. Já te adianto que pode ser que chova. Mesmo com previsão de chuva, os termômetros ficam elevados. Em Ilhabela, a máxima pode chegar à marca dos 31 graus. 30 é a máxima esperada para hoje em São Sebastião. A previsão mostra a máxima de 32 em Caraguá. Fechando nosso giro, vem Ubatuba com máxima de 29 graus. Achei a mensagem aqui. Quem queria saber se faltava muito para o feriado chegar é o Walter de Pindamonhangaba. Walter, beijo para você. 12h25, tem gente que almoça me assistindo, muitos marmitando no trabalho e ligados na Hora do Vale. O mercado das marmitas vem crescendo em todo o país. Aqui na nossa região, as marmitas gourmets estão caindo cada vez mais no gosto de quem tem uma vida corrida, mas que não abre mão de uma comidinha especial no dia a dia. O Rafael tem uma vida corrida. Em alguns dias, precisa ir presencialmente ao trabalho e em outros consegue fazer o serviço de casa. Por isso, as marmitas facilitam na hora de almoçar. Eu fico para a rua, às vezes trabalho de home office, às vezes vou para a fábrica, às vezes estou visitando cliente. Então, uma marmitinha saudável mudou minha vida. Além de prática, a marmita é bem nutritiva. O Rafael já até emagreceu só por consumir uma comida com um valor nutricional melhor. Já tem uns 2 meses que eu comecei realmente a consumir esse produto todo diariamente, vamos dizer assim, né? Eu já pratico esporte, então, assim, foi um divisor de águas, vamos falar assim, mudou bastante. A Isabelle estuda nutrição e viu nas marmitas uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ela usa os melhores ingredientes do mercado e sempre tenta inovar, porque o cliente busca cada vez mais serviços personalizados. Eu comecei a fazer as marmitinhas para minha amiga que morava em São Paulo. Daí esse ano eu falei, nossa, acho que pegar firme nas marmitinhas, vou fazer uma marca, uma coisa assim. E comecei a pegar mais firme mesmo, empreender nessa parte, né? Eu tenho uma lista de misturas de carboidratos e uso legumes, né? E o cliente vai lá, ele escolhe o que ele quer colocar de mistura, escolhe o que ele quer de carboidrato e o legume também que ele gosta, né? Eu tento sempre focar também na parte da questão da saúde, né? Porque como eu faço nutrição, eu quero muito focar nisso. Então, o objetivo é trazer uma praticidade, né, pro cliente, mas com saúde também. As marmitas gourmet estão se popularizando com ingredientes selecionados e refeições refinadas, como esta que tem panqueca de espinafre com ricota. Um estudo de uma empresa de consultoria aponta que entre o 4º trimestre de 2023 e de 2024, a parcela dos mais ricos que leva comida de casa para o trabalho aumentou de 36,5% para 41,5%. De acordo com um levantamento, mais do que dobrou a quantidade de vezes por semana em que as pessoas recorrem às marmitas. Essa marmitaria, que fica em São José dos Campos e funciona de forma totalmente online, vê as demandas aumentando cada vez mais. Em funcionamento já há 3 anos, agora o foco principal é a classe A e B. Eu acho que a gente sentiu muito essa necessidade, o consumo aumentando, né? Muito pela praticidade, que convém muito você tirar uma marmita do congelador e já esquentar, né? E eu acho que o pessoal perdeu um pouco o preconceito daquela comida congelada, né? Então a gente tem métodos hoje para fazer com que a comida congelada seja mais saudável, que mantenha mais nutrientes, sabor, textura. A gente seleciona bem os ingredientes que a gente utiliza, né? Então a gente prioriza ingredientes naturais, o que a gente compra industrializado sem muito conservante. Então a gente prioriza isso para entregar realmente um melhor produto. Quando você tem
uma comida boa, gostosa e saudável já em casa, pronta para você comer, você não tem nem que parar para pensar o que você vai querer comer. Só na dúvida, pega a marmitinha ali mesmo. Agora chegou a minha vez de esquentar a marmita e ir almoçar. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Amanhã, 11h30, a gente se vê, combinado? Obrigada pelo carinho e até amanhã. Tchau.